tratar do bloco 3, incertezas, volatilidade nos preços, nos juros e na inflação. Veja, nós já vimos de um final de 2019 com um pequeno declínio do crescimento global, aí nós tivemos a pandemia que trouxe uma consequência econômica e um desajuste muito grave, e aí foi coroado com um evento geopolítico, um evento extraordinário que foi a guerra na Ucrânia. Devo lembrar que de 1945 até hoje, eu tenho uma lista de eventos, revoluções, guerra civil, golpe de Estado, guerras de verdade, que tem 7 páginas com 55 linhas, sendo que cada linha é um evento militar. Por exemplo, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, a Guerra da Crimeia, a Guerra do Yom Kippur, a Revolução do Irã. E cada um desses eventos teve um reflexo pequeno na economia, com exceção da Guerra do Yom Kippur e com a Guerra do Irã, que trouxe a primeira crise do petróleo e a segunda crise do petróleo. Agora, a Guerra da Ucrânia é de uma espécie diferente. Ela tem impactos na geopolítica global e na ordem mundial. O que ela traz? Ela traz mais instabilidade às commodities. E, ao mesmo tempo, os países estão se movimentando, ou protegendo ou segurando as suas exportações, mas se reorganizando. E há restrições ao comércio que podem trazer coisas graves no futuro. Mas, de qualquer maneira, a instabilidade. Por exemplo, a adoção de sanção, bloqueio e confisco, esse tipo de coisa ele é uma extraordinária barreira ao comércio. Eu não estou aqui justificando, dizendo que não deveria ser feito ou que deveria ser feito. Eu estou dizendo que sanções, bloqueios e confiscos, que ainda não terminaram, vão até se ampliar, eles têm problema. E esses confiscos, Europa com a Rússia com os Estados Unidos, mas não é só isso, tem outros países que estão sob bloqueio, né? Isso pode, eventualmente, até crescer. Por exemplo, a Rússia escolhe para quem ela exporta fertilizantes e grãos. Ora, se ela escolhe para quem ela exportava tem que buscar clientes alternativos. E aqui você tem um desequilíbrio no comércio. Depois, a Rússia também está exigindo que a Europa pague a energia, petróleo e gás em rublos. E ela está vendendo o seu petróleo para a China em yuan. Ora, o sistema monetário internacional, em que os preços são cotados em dólar, quando você começa a ter vazamentos nesse sistema, que a gente chama de desordem monetária, é um desafio ao sistema monetário internacional e tem impactos inflacionários de médio e longo prazo. Agora, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China, tem gente que pode achar que é um exagero dizer que é uma Guerra Fria, mas é o que está acontecendo. E está se acelerando. Desde do início, lá com Donald Trump até hoje, nada foi amenizado. Pior, ela está passando para um outro patamar. Por exemplo, agora em outubro, o governo proibiu as empresas americanas de vender componentes, chips avançados de última geração, equipamentos de fabricação de chips e outros produtos para a China, a menos que recebam licença especial. Isso aqui é um entrave ao comércio muito grande. Imagina na China que você tem fábrica da Apple. A Apple, dependendo do componente, ela não vai poder comprar dela própria nos Estados Unidos. Aí tem Taiwan que está numa situação que eu vou te contar um negócio. Ora, se a Rússia deu um tapa na orelha da ordem mundial, invadiu a Ucrânia, o que é que impede a China de estrangular? Ela não precisa invadir, mas ela pode estrangular. Ela pode fazer bloqueio naval, como os Estados Unidos fez com Cuba na década de 60. Ela pode tornar a vida da ilha complicada, né? E se a China, por acaso, afundar um navio de Taiwan, ou um navio a serviço de Taiwan? Quer dizer, nós estamos num mundo bastante instável. E a própria China está com um problema econômico que vai se acelerar daqui para frente.
o setor da construção lá está quebrado, com consequências econômicas fabulosas. E a última reunião do Partido Comunista, você precisa de fortalecer o regime, e quando você fortalecer ainda mais o regime, que é o que aconteceu, se você tem receio das condições internas que o seu país apresenta. Nós olhamos para o Irã, gente na rua, nós olhamos para a Turquia, gente na rua. E é uma disputa interna nos países de uma radicalização irracional que impede você formar blocos suprapartidários para resolver problemas graves no mundo. E isso não parece que está melhorando. Se você prestar atenção, isso está piorando. E vai piorar mais, né? Então é assim, isso não é nem torcida de futebol, é quase que uma paixão religiosa, dogmática, o que impede completamente, por razões secundárias, de se conversar sobre o que é fundamental. Então, aí tem os dois lados xiitas nesse processo. Então, os que dizem que não há problema ambiental, e os que dizem que o problema ambiental é de tal magnitude. Porra, mas enquanto não se acertam internacionalmente, como é que um país vai reduzir as suas emissões se outro país está expandindo? Isso precisa de um conserto, precisa de uma ordem mundial para que isso ocorra. E internamente também nos países. Pô, você tem uma primeira-ministra na Inglaterra que toma posse e simplesmente, no primeiro discurso, ela se desmoraliza completamente. Como é que isso pode acontecer na Inglaterra? Então, nós não estamos num mundo de lideranças importantes ou de hegemonias tranquilas. Nós estamos num mundo bastante conturbado. E você não apaga incêndio com gasolina. É com outra técnica que se apaga incêndio. Então, essas coisas, na minha perspectiva, na minha observação, ela vai se propagar ao longo do tempo. E tem mais, a própria comunidade internacional, o pensamento da comunidade internacional está dividido. Você tem grupos de economistas, como por exemplo, representado pelo Paul Krugman, que imaginam que precisa continuar expandindo moeda e expandindo gasto fiscal. E você tem outro grupo de economistas, ou de investidores importantes com quem eu respeito, que fala, como o Rei Dalio, ou como o Rubini, que estão dizendo que nós estamos com problemas insolúveis no atual estágio político que a gente tem pelo mundo, né? A guerra da Ucrânia também já havia problemas globais de produção e logística causados pelas medidas de contenção da pandemia. Ora, a da Ucrânia acentuou. Acentuou por quê? Porque você interrompeu os fluxos de comércio, você tem bloqueios, né? Então isso não vai melhorar, isso vai piorar. E tem mais, certos produtos eles têm natureza estratégica. Aquilo que a gente fala de chips avançados são de natureza estratégica. Energia é de natureza estratégica. Ora, se a Europa bloqueia e não tem como ter acesso a esses produtos de energia da Rússia, a Rússia vai exportar tudo para a China, que é a maior demandante de petróleo do planeta. Mudou o equilíbrio, mudou o jogo, né? Depois, a adoção de estratégia de redução de dependência de cadeia global, está todo mundo correndo atrás disso. Todos os países estão correndo atrás disso. Escassez de semicondutor, suprimento de proteína, crise energética. Ora, se eu sou produtor de automóvel, que dependo de componentes de semicondutor, estou no Brasil, eu me lasquei o ano passado e ainda estou me lascando até hoje. Eu estou com fila de demanda, mesmo com uma demanda baixa, eu estou com fila de demanda em automóvel, porque eu não tenho os componentes. E eu vou ficar com essa dependência para sempre? E se a China atacar Taiwan, vamos dizer? Quer dizer, aí é o fim do mundo. Aí nós temos o inferno completo, de descrição da porta do inferno até o sétimo inferno, né? E como eu costumo dizer, o demônio é mais demoníaco porque é velho. Quem já viu isso no passado sabe que essas coisas não terminam bem. A gente acha que o novo, que o normal
é essa paz que a gente acha que existe. Essa paz é o nosso senso de percepção. Mas não existe. O que existe é essa coisa que a gente luta para ter um certo equilíbrio, dizendo que o pau continua comendo. O pau social, o pau político, a degradação, a guerra, a fome, tudo isso aí está aí, não foi superado. Outra coisa que é um demônio é a instabilidade das principais moedas. Eu fiz um cálculo sobre a nossa relação de troca, né? A nossa moeda devia estar valendo mais. E mais, a moeda americana não devia estar valendo o que vale. Por quê? Porque ela não consegue... Você não vai pagar 4 dólares e 50 no Expresso. Essa moeda acabou. Você não pode pagar 1.450 dólares a tonelada de soja. Por quê? Porque 1,5 bilhão de pessoas vão morrer de fome. Ou morrer de fome é um exagero, desculpe, me entusiasmei. Elas vão passar para a linha abaixo da segurança alimentar. Né? Algumas vão morrer de fome. Depois, essa inflação, nós estamos falando sobre inflação, há 3 anos a gente fala sobre essa política monetária inflacionária, essa taxa de juros zero, em que você sustentou desde 2008 a economia. A economia não aguenta mais isso. O endividamento dos países suplantou qualquer nível de racionalidade. Os Estados Unidos estão devendo 135% do PIB. É mais do que eles ficaram devendo para enfrentar a depressão de 30%, que chegou a 80% do PIB, e mais do que todo o gasto militar na Segunda Guerra Mundial, que chegou a 105% do PIB. Pô, nós não tivemos guerra. Os Estados Unidos não teve uma guerra mundial e nem teve uma depressão do tamanho que ele teve. Como é que ele pode dever 135 bilhões? Em 3 anos, 7 trilhões de dólares de déficit público e agora vazando para as transações correntes, que fechou setembro, 12 meses a setembro, que é o período fiscal deles, fechou quase 1 trilhão de dólares de déficit. Então está tudo desarrumado. E se o Banco Central americano e os bancos centrais titubearem no tratamento, o mercado já dá sinais que acha que ele vai titubear. As ações nos Estados Unidos caem, aí o mercado fala, não, ele não vai fazer o que precisa se fazer, ela sobe. Só que tem o seguinte, a taxa de juros real nos Estados Unidos, a taxa de juros está girando na metade da inflação do core e 1/3 da inflação do consumidor. Mas isso vai ter que subir, a liquidez tem que ser retirada. E tem mais, o problema fiscal vai precisar ser enfrentado. E como é que se enfrenta problema fiscal com recessão decorrente de ajuste monetário? Pô, é um pepino. Você vai ter que aumentar impostos. E onde é que você vai buscar impostos? Você vai ter que buscar impostos no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em todo lugar vai precisar aumentar impostos. E essa necessidade dos bancos centrais subirem juros e reduzir a liquidez tem um outro problema que eu chamo de desordem monetária. Não há coordenação entre esses bancos centrais. Então, o Japão está distribuindo dinheiro de helicóptero no campo fiscal e continua fazendo QE. A China vai fazer QE, vai emitir moeda para pagar as importações da Rússia. Isso é inflacionário para o Ocidente. Aí você vai para a Europa, está com 3 meses de atraso em relação à política monetária americana. E ainda muda um presidente, a primeira-ministra na Inglaterra, que quer reduzir os impostos. Bom, isso aqui é completo desajuste, desarticulação de política entre os bancos. Está certo que a natureza da recessão na Europa será diferente da China, que será diferente dos Estados Unidos, mas a inflação ela vai consumir todas as economias do mesmo jeito. E pior, ninguém fala em ajuste fiscal. Ou seja, todo mundo fala em desajuste fiscal, gastar mais. Qual a consequência? Ela já vinha desacelerando o ritmo de crescimento global e, vou dizer, 2022 ainda terá uns 2,8% de crescimento do mundo e no ano que vem vai cair abaixo o crescimento será menor que 2%.
E nesse ritmo, se não resolve o problema monetário e fiscal, nós vamos ter uma baita depressão em 2025. Por quê? Porque nenhum dos problemas foi enfrentado. Né? Então, isso é um problema. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, o que aconteceu? Eu tive as altas da commodity. Então, a balança comercial, como a gente viu, teve um superávit de 47 bilhões de janeiro a setembro, frente ao período do ano passado. Então, eu tive uma queda de 10 bilhões de dólares no meu superávit. Já tivemos uma queda de 10 bilhões de dólares no superávit. Primeiro, causado por perda de receita no minério de ferro, mas também com uma alta das importações superior à das exportações. As exportações cresceram 19% e as importações cresceram 31%. Com o quê? Fertilizantes derivados de petróleo. Esse quadro vai se deteriorar. Ele não vai ficar bonitinho, ele pode se deteriorar, tem grande chance de deteriorar. Está cheirando que vai deteriorar. Vai deteriorar. Agora, a gente falou da guerra da Ucrânia, que foi um fato geopolítico significativo, desses de grande monta. Só que tem uma coisa, uma desaceleração da China teria um impacto global maior do que o da guerra da Ucrânia e um impacto também sobre a economia brasileira. Agora, a gente, quando fala essas coisas, parece que a gente tem um amor pérfido com o desastre. Né? Eu falo para o pessoal aqui, quer dizer, eu vim aqui agora porque eu sou vendedor, eu sou representante comercial de indústria farmacêutica, na venda de Lexotan, Anafranil, Prozac, mas não é, a gente tem que olhar. Se a gente quer tomar boas decisões, a gente tem que ter uma visão do sistema, porque é o sistema que regula. O nosso investimento nos últimos 20 anos, eles foram dirigidos pelos nossos principais clientes, a China. Por isso, a liquidez do sistema agropecuário, o crescimento se deu pelo tamanho que o cliente se tornou. Então, nós fomos correr atrás desse investimento. Agora, juros mais altos no mundo, redução de liquidez, queda do ritmo de crescimento global. Historicamente, o que isso acabaria trazendo? Ele pode trazer alguma queda nas commodities e nos preços dos ativos. E também uma retração de fluxos de capitais aos emergentes. Então, me perguntar qual a probabilidade disso acontecer? Eu não sei. A instabilidade é muito grande, eu não sei, mas existe uma probabilidade de que isso ocorra. Lembrando que quando nós tivemos a queda das commodities em 2012 a 2015, levou o Brasil a um déficit em transações correntes de 104 bilhões de dólares em 2013 ou 2014, uma longa e profunda recessão com 3,5% de perda de PIB 2 anos, e os equívocos na condução da política econômica causaram um desastre fiscal, um estrago fiscal, que permaneceu até hoje. Ou seja, quase 10 anos depois, ainda a gente colhe frutos negativos no campo fiscal. Não é um privilégio brasileiro, até o Brasil tem uma situação fiscal melhor do que esses países que eram modelo, né? Mas, como nós não temos uma moeda internacional, como nós temos dependência muito forte dessa geopolítica, como nós temos dependência muito forte dos grandes fornecedores, Estados Unidos e China, dos grandes clientes Estados Unidos e China, aqui tem um problema. Agora, qual seria a boa notícia? Bom, a boa notícia é que num ambiente em que países, empresas, blocos estão tentando reduzir as dependências, dependência de comércio e serviço nesse contexto global multipolar, o Brasil poderia se tornar uma alternativa confiável de substituição, abrindo e ampliando mercados. Isso é uma coisa que o Brasil pode fazer.
Pode fazer. A situação brasileira hoje, ela é bastante diferente da situação brasileira da década de 1970. Em 1970 nós fomos pegos completamente calça curta. Nós tínhamos um endividamento externo que alcançou, se fosse a preço de hoje, ultrapassou US$ 1 trilhão, 1,3 trilhões de dólares. Nós não tínhamos reservas cambiais nenhuma e nós financiávamos não só o desenvolvimento de projetos grandes como Transamazônica, a usina nuclear, essas coisas grandes, quanto a Itaipu, etc., mas nós também financiávamos durante esse período, por causa da alta do petróleo, nós financiávamos o petróleo, consumo de petróleo. O Brasil se endividou para financiar consumo. Bom, hoje nós não temos esse problema. E outra, não existia preocupação ambiental no mundo, não existia preocupação, você poder desmatar à vontade, poder pôr fogo em ararinha, essas coisas todas, o mundo era insensível naquela época. E outro detalhe, nós estávamos sobre uma ditadura. Então, a forma de enfrentar isso foi drástica, né? Nós tivemos muito problema. E nós também não tínhamos contas públicas, orçamento público, isso aí tudo era uma ficção, apesar do falecido economista Roberto Campos ter trazido um modelo de imposto de renda para o Brasil, isso aí era relevante. A gente emitia moeda e pau na jabiraca e vamos tocando porque é o que tem. Hoje não, hoje você tem uma regra do Banco Central que tem uma política de estabilidade do câmbio, que tem responsabilidade sobre a taxa de inflação, você tem um orçamento público que, por malemar, ele cumpre as regras do orçamento público no padrão global, você tem um déficit que esse ano vai ser muito baixo, ano que vem a proposta orçamentária fala que é 63 bilhões, que é baixo, você não tem um grande déficit em transações correntes, você não deve, o Estado não deve lá fora, quem deve são os bancos e as empresas e as famílias, né? Você tem uma agricultura de commodities, num período de escassez de commodities, que fim da abundância, você é um baita de um produtor dessas coisas. E você tem aqui nichos de excelência, você produz automóvel, você produz avião. Quer dizer, se você der uma garibada e tiver um acordo mínimo para reformas necessárias para desenrolar o país, você tem oportunidade, você pode crescer muito nesse contexto de ampliação do mercado, atrair capitais, né? Você pode melhorar a infraestrutura. Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar até terça-feira que vem, ou melhor, quarta-feira de cinza, porque o que tem para fazer é uma enormidade. E qual é o problema? Bom, inegavelmente nós temos melhores fundamentos na década de 70 e 80, e há uma dúvida no mercado com relação à nossa política fiscal. O déficit previsto para o ano que vem é de 63 bilhões. Mas, se nós pegarmos as promessas dos presidentes e demandas que serão incontornáveis no ano que vem, aumento da tabela do piso do imposto de renda, aumento do servidor público federal, a volta dos tributos sobre o combustível, a disputa judicial sobre o ICMS nos estados, a dívida dos estados com a União, etc. O estudo da Fundação Getúlio Vargas, do Rio do Ibre, diz que o déficit pode crescer 434 bilhões.